267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. A Mega está onde você estiver. www.megafm879.com.br. Acesse. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai. Só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o alto posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o alto posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o alto posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Aqui na Mega. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Boa tarde, tudo bem? Estamos dando início a mais um programa Espertos como Serpentes. Nessa semana que, bom, como estávamos conversando aqui antes, providencialmente veio a calhar, mesmo eu sem saber, acabei convidando uma pedagoga na semana que tivemos o Dia do Pedagogo, dia 20 de maio. Então, a nossa entrevistada hoje, dando seguimento aos programas voltados mais para essa linha educacional, é a Cibele Amoroso. Cibele é nascida em São Paulo, mas já está em Guararema há 23 anos. A formação original dela é em administração. Posteriormente, ela estudou pedagogia. Hoje é professora da Rede Municipal de Educação Infantil e é professora também de italiano e vamos falar muito sobre isso. Combinado, Cibele? Combinado. Muito bem, então. Cibele, eu queria falar antes de entrar propriamente no tema da educação, que você contasse um pouco para a gente da sua história, especialmente a sua infância, adolescência, início da vida adulta em São Paulo, numa época que São Paulo era já uma metrópole, mas não era o que é hoje. Como é que era São Paulo na época que você cresceu, adolescência, início da vida adulta? Bem, eu venho de família de origem italiana, como você sabe, e esse fato morava num bairro onde os italianos acabaram fazendo as suas casas ali por conta do bairro do Brás, está muito cheio. Então era o bairro do Pari, onde tem 2 igrejas muito conhecidas, Igreja Santa Rita de Cássia, que foi ontem, dia de Santa Rita, e também a Igreja Santo Antônio do Pari, muito conhecida. Por conta disso, tem escolas religiosas lá, né? Escola de freiras e escola dos padres. Eu estudava na escola de freiras, que era uma escola apenas feminina, e onde essa escola proporcionava para nós outras atividades, né? Tricô, crochê, bordado, arte culinária, a parte de horta. Então, era uma coisa bem interessante a parte que eu estudei lá. E assim, meus pais maravilhosos, né, com muitos cuidados comigo e com a minha irmã. E com isso a gente ficava mais em casa mesmo, éramos bem caseiras, né? E assim, era a turminha de escola, basicamente. Sim. Que a gente tinha assim contato. E também contato com as pessoas de Santos, São Vicente, que a gente passava férias, meus avós moravam lá. Era muito bom. Época boa, né? Sim. E aí a gente aproveitava bem, praia e tudo mais. E na escola, que era assim, o meu foco mesmo, eu acho que tem coisas que tá no nosso destino, né? A escola sempre foi o meu local. Então, fiquei muito tempo na escola, de manhã e à tarde, por conta dessas atividades extras, né, que tinham na escola.
E na parte da adolescência também, mudei para uma escola maior, onde eu fiz o ensino médio, que era no bairro do Belém. Nessa escola, era uma escola maior, fui fazer patologia clínica. Nossa, É. patologia clínica? Conta essa Pois história, é. o que... Foi uma opção, na época, adolescente, e a gente tem muitos sonhos na cabeça. Eu estava até conversando aqui na rádio, né, sobre isso, que a gente tem muitos sonhos e não tem, assim, muito direcionamento. E hoje eu acho que a gente não entende os adolescentes por causa disso. E a gente tem que retomar isso, porque os adolescentes têm 1000 ideias. Sim. E ter, assim, um foco numa coisa só é bem difícil para eles. Uma que eu já dei aula lá no Roberto Feijó durante 1 ano e sei bem o que é isso. E continuaram, assim, sendo os meus amigos. Eu tenho um carinho muito especial pelo ano que eu passei lá. E, bem, basicamente lá na adolescência eu resolvi fazer odontologia. Como a escola tinha 3 cursos na área de exatas, humanas e biológicas, eu fui escolher biológicas, patologia clínica. Foi isso. Sim. Mas fiz estágio em hospital, sei tirar sangue. Bom saber, se tiver um problema, já sei pra quem ligar. Gente, atenção, hein? Serviço de utilidade pública. Problema de tirar sangue aí, liga pra Cibele, gente. Pois é, fiz estágio 6 meses no hospital e vi que aquilo realmente não era a minha área. Mas serviu de... Era um hospital que não existe mais hoje, era o Hospital Montes Sinais, se chamava na época, lá no bairro do Pari, onde me deram estágio e tal. E foi bem bacana a biomédica lá que me recebeu. E são histórias que a gente vai contando, né, e vai somando na vida da gente. Depois, na hora de fazer o vestibular, o curso de odontologia era muito procurado. Porque era a profissão do momento na época, né? Exatamente. Era a profissão do momento, não consegui entrar. E meu pai também me deu a dica, um curso muito caro, então dá uma repensada nisso, porque é o dia inteiro você estudando e iria ficar puxado para a família, verdadeiramente. Então eu falei, bom, vamos para uma outra opção. E fui fazer um teste vocacional. Eu acho super importante, né? Os jovens aí, ouvintes, vale a pena, porque a gente acaba descobrindo potencialidades nossas que a gente nem sabia, né? Nem passava pela nossa cabeça. E a pergunta-chave, né, que o psicólogo me fez foi, quando você brincava do quê? E eu te digo, nunca brinquei de professora. Eu era sempre aluna, não a professora. Uhum. Mas, em compensação, eu adorava uma mesa e eu me sentia secretária. Uhum. Me sentia secretária, com telefone, com essas coisas que a gente tem, lápis, né, máquina de escrever. Aí eu falei, bom, eu acho que é isso, vou fazer administração. Entre as opções que tinham, economia, eu achei muito maçante, achava muito maçante na época. Contabilidade jamais. Jodola que me perdoe, né? Trabalhei muito tempo lá, sou muito agradecida. Já estou fazendo propaganda, né, gente? Sem querer. Mas é assim, a gente tem que contar as coisas boas da nossa vida. E foi um lugar muito especial na minha. Então, por conta da parte administrativa também, que a gente vai falar agora. E aí fiz os 4 anos de curso, trabalhei em algumas empresas bacanas lá em São Paulo, multinacional. Aí veio outras opções de vida, casamento, Sim. filhos, né? Isso tudo assim, só geograficamente, região central de São Paulo, como é que era a dinâmica na época? Olha, eu pensei em fazer coisas bem fáceis para mim. Como eu morava no Pari, é um bairro que o acesso é um pouco restrito de condução, eu passei numa PUC, e os meus amigos quase me mataram por conta disso, e fui fazer Unicid, que não tinha nome na época. Sim. Então, foi uma opção, porque para fazer PUC eu não teria condições de trabalhar. E eu queria trabalhar. Eu pensei, bom, tá no momento de eu começar a lutar pela minha independência, para ganhar o meu próprio dinheiro. Sim. Então, o jeito era isso. Era trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então, era bem puxado. E, assim, uma pessoa que eu tenho sempre que agradecer, que fez a faculdade comigo, foi meu pai, porque não tinha ônibus para eu voltar. Pô, mas você não pegava um Uber?
Não tinha? Não, Não tinha opção? Épocas difíceis de condução. Pensa que eu pegava o Cangaíba Luz, que a gente vinha pendurado, literalmente. Então, assim, eu pegava o ônibus no Pari, porque passava pelo Pari esse ônibus, e aí eu tinha que descer no Tatuapé, né, onde era a universidade. Então, para ir, eu tinha condição de ir, porque eu entrava mais tarde, 7h30, eu tinha que estar na faculdade. E o último ônibus era às 11h, eu saía às 11h da faculdade, então não tinha como pegar esse ônibus. Então, meu pai, querido, me buscava todo dia na faculdade. Então, é o que eu falo, os pais são fundamentais na nossa vida, né? na participação da nossa vida, porque sem isso não ia ficar mais difícil ainda de fazer. Talvez eu ia protelar a minha graduação por mais um tempo. E eu falo, né? Os pais são a base de tudo e os professores também. Então, eu tive muita sorte nos professores que eu tive no decorrer da minha vida. Hoje, eu acho que eu copio alguns, né? A gente tem às vezes cópia, sem saber até. Não. E o pior é que a gente sabe, né? Então, assim, nossa, hoje eu tô a cara da Ivete, né? Que foi uma super professora. Nossa, hoje eu tô meia malvada igual a da Algisa, porque ela entrava, ninguém respirava, sabe? Então, são coisas assim que a gente tem, essas pessoas na nossa vida e foram pessoas maravilhosas que só contribuíram para o nosso melhor, para a gente poder ser o que a gente é hoje. E essa sua atração por línguas, especialmente pelo italiano, onde começou? Foi uma questão da ascendência italiana que você falou que tem? Você me contou um evento específico uma vez que você ouviu uma música, você poderia compartilhar com os nossos ouvintes, que eu acho que foi um fato bem interessante. Nossa, você lembrou isso? A gente presta atenção na aula, né, Sibeli? Que bom, ó, gostei. Então, eu lembro claramente, eu estava atravessando o corredor de casa e meu pai colocou, na época, era não era toca CD, gente, né? Professora que tem uma certa idade, né? Eu falei. Era um toca cassete, na verdade, que ele comprou para deixar assim mais portátil, passar daqui para ali em casa, né? Nós morávamos num apartamento e ele trouxe esse cassete de música italiana e ele colocou. E eu lembro que eu estava andando no corredor e eu parei, literalmente parei. E eu falei, nossa, que é isso? Por que eu não falo desse jeito? Foi essa minha... Eu tinha 8 anos de idade, gente. Nossa, olha. 8 anos de idade. E assim, foi um marco. A música é Tanto Cara. É uma música belíssima. E ficou bem, bem marcada para mim. E naquele momento, paradinha ali, nos meus 8 anos, no corredor, eu falei, um dia eu vou entender e um dia eu vou falar desse jeito. Demorou muito, gente. Os nossos sonhos são assim. Eu estava falando de sonhos de adolescente, né? A gente tem aquele sonho e ele fica lá como aquela sementinha mesmo, né? Aí o meu jeito de falar às vezes é bem educação infantil, né? Não consigo tirar, né? Mas é isso mesmo. Fica que nem sementinha ali e fica lá aquela coisa latente. Uma hora dá certo, é o que eu falo. As nossas sementes estão ali. Uma hora vai dar certo. E foi isso. Então, eu tentei o italiano de solteira, não deu certo. Tentei o italiano depois de algum tempo, né? Mas eu estava recém-casada, também não deu certo. Isso em São Paulo ainda? Em São Paulo ainda. Aí foi tentar o italiano mais uma vez no Círculo Italiano. E aí eu falei, agora vai. Aí eu engravidei. Aí não foi. Sim. Né? Então aí a gente também vai seguindo a vida de acordo com as nossas prioridades. Então, ser mãe era uma coisa muito importante, é uma coisa muito importante para mim, né? O Jean é um filho muito querido. E nisso a gente foi deixando esses sonhos para trás. Profissionalmente eu parei, né? 5 anos eu fiquei sem trabalhar, justamente para tomar conta do meu filho. Eu acho que foi super providencial. Não é um tempo que eu lamento.
de perda, assim, profissional. Sempre tem uma quebra profissional, mas isso não significa que vai te prejudicar de forma alguma. Eu acho que isso só veio... Bom, agora que eu voltei, quando eu voltei, eu tive que correr atrás do prejuízo, porque o mundo tinha mudado. Profissionalmente falando. Profissionalmente falando. E o italiano ficou, né? Ficou para trás. E aí foi fazer outras coisas na minha vida. Aí meu filho com 5 anos, meio assim, sempre com problema de garganta, aquela coisa de poluição de São Paulo, sem muito espaço, né? Morávamos num apartamento muito pequeno, bom. E meu pai já tinha aqui Guararema, onde passávamos finais de semana, e resolvemos mudar para cá. E foi uma coisa muito boa, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas bem pontuais na minha vida, eu digo, né? Isso foi década de 90? 90. 96 que eu mudei pra cá. E aí, filhos na escola, novas amizades, não conhecia ninguém aqui. Eu mudei, assim, zero. Não tive parentes, conhecidos, amigos. Era eu, meu filho, o marido que na época saía para trabalhar e só. Então, as amizades que eu tenho, que são muitas hoje, por conta daqui mesmo de Guararema. Foi relações que você construiu. Relações construídas aqui. E relações é o que eu falo, bem sólidas. Não que as de São Paulo não sejam, né? Porque eu tenho amigas dos meus 7 anos de idade. Em São Paulo ainda, muitas da escola, né? E lá de São Vicente, dos meus companheiros de férias, né? Mas como aqui é uma coisa que eu tenho certeza que é bem marcante, o meu período aqui em Guararema, esses 23 anos que eu estou aqui. Profissionalmente também. Eu falo que Guararema foi muito generosa comigo. A ponto de me dar outras alternativas de vida também, me fazer enxergar outras coisas. E aí eu tive loja, pensa, eu na área comercial. Não dá muito certo, não sei. Por quê? Não era muito minha área, porque eu era muito administrativa mesmo. A parte administrativa era maravilhosa da minha loja. O Jodola pode falar porque foram meus contadores. O Jodola e eu temos uma vida muito intensa juntos, né? Depois cobra do Jodola para publicidade, Pode deixar. Se o Renato me ouvir, né? O Renato está convidado também para vir no programa o dia também. Então, o Renato aí me perdoe, mas é a vida, né? E aí, nesse meio tempo, entregava tudo bonitinho. Mas essa parte de vendas, eu deixava meio na mão dos outros, sabe? Minha irmã, que estava na sociedade também, era eu, minha irmã e outros sócios. Enfim, não deu certo a sociedade, né? A loja em si. Porque também 2 moças com uma loja de agropecuária, gente, não ia dar muito certo, né? Eu queria um café, mas o café nunca saiu, enfim. São coisas que a vida vai proporcionando, a gente vai topando, como a entrevista de hoje, né? Opa, exatamente. Como a entrevista de hoje que me pegou de surpresa. Fortes emoções. Fortes emoções. Mas acabou dando certo no período que teve que dar, e eu acho que foi uma experiência positiva para conhecer o que é um comércio, porque não é uma coisa fácil. Então, eu sei que muitos comércios devem estar aí com o rádio ligado, eu sei que é difícil pagar os impostos, é difícil vir o contador cobrar os honorários. Encargos trabalhistas. Encargos trabalhistas, a carga tributária gigante, e você ter que se equilibrar com tudo isso. E as compras, e você saber comprar, e você ter que vender, e você ver que tua loja ainda está abarrotada. Então é complicado. Então são pessoas que eu considero muito, tiro o meu chapéu para todos os comerciantes e nessa época de crise, então é fantástico, né? Estarem em pé, né? Como a gente diz. E essa questão da transição para Guararema, junto veio a transição profissional para a área da educação, e você retomou o italiano? Como é que foi esse... Exatamente, mais ou menos. Eu estava no Jodola estava na loja. Da loja, eu entreguei as documentações para encerrar a loja e pedi um emprego no Jodola. E o Jodola falou, vem aí, a gente conversa. Sim. E a gente conversou, eu fiquei lá quase 7 anos.
E foi uma boa parceria, aprendi muita coisa lá. E naquele meio tempo eu também tentei voltar. Como? Surgiu fascículos da Globo, que você colecionava, enfim, comprava no jornaleiro. Eu falei, bom, vou meio autodidata, vou conseguir dessa vez. Também não foi, né? Também não foi, infelizmente, porque a vida da gente é meio, assim, complicada. Daí você ouviu aquela música do Raul Seixas, Tente Outra Vez, você tentou de novo. Tentei de novo. Eu sempre fui tentando, essa que é a verdade. Aí você vê como são as coisas. Faleceu um tio do meu ex-marido, e que gostava de línguas também. E aí, como sabiam que eu gostava de ler, olha, Cibele, tem todos esses livros. O que eu encontro lá? Um livro de um curso de italiano. Iniciante. Eu falei, bom, iniciante, lá vou eu. Aí li o livro inteiro, fiz alguns exercícios, algumas coisas. E foi indo sempre assim. Nunca desisti do meu sonho, mas parecia que eram coisas muito longe. Aí parava um tempo, aí voltava. Aí acabei lá dentro do Jodola, veio uma possibilidade, veio um folheto, na verdade, trazido pela Marilda Dutini, uma pessoa que eu também tenho grande apreço. Diretora lá do Objetivo, a outra propaganda cobra lá depois, gente, não tem como. Gente, uma coisa, nada disso foi planejado, tá? Nada disso é planejado, mas espontâneo. são pessoas que eu não tenho como esquecer, na verdade, né? E que trouxe os panfletos lá. A Marilda trouxe um curso EAD, à distância. Inusitado aqui, já era uma novidade no nosso país, e trazer para Guararema foi o máximo. E aí ela falou, Cibele, por que você não faz? Eu falei, nossa, mas pedagogia, não tinha outra coisa? Foi meu primeiro pensamento. Isso porque as freiras todas já tinham me falado que meu perfil era de pedagoga, era de professora, e eu não acreditava. Todas, eu sempre fugi da pedagogia. A sabedoria das freiras aí. Verdade, elas enxergaram longe aquilo que eu nunca consegui ver, na verdade. Até hoje tenho assim, não, hoje eu acredito que eu sou uma boa professora, mas eu custei acreditar. E a Marilda veio com essa proposta. Aí eu pensei, bom, peguei o panfleto, olhei, li, pensei, falei, bom, cabe no meu bolso e é uma vez por semana. Isso daí, se você não conseguir fazer, é vergonhoso, né? E eu estava a fim de fazer alguma outra coisa na minha vida. Fui lá e falei, Marilda, pode me encaixar nessa. E ela me encaixou e tal, fiz lá a provinha, tinha tipo um vestibularzinho lá, era tipo uma redação na época, pelo que eu lembro, sempre gostei de escrever também. E me dei bem, bom, você passou no vestibular, nossa, agora eu posso fazer uma outra graduação. Sim. Mas pedagogia, era essa a pergunta que todos me faziam. Cibele, pedagogia, o que vai te levar à pedagogia? Eu falei, não sei, mas é esse caminho que estão me apontando. Tamo aí. Já me apontaram outras vezes, ou é para provar que eu esteja certa, que não é minha área, ou era meio para tirar a prova dos 9, como se dizia, né? E tentei. Primeiro ano, não gostei. Mas sou, assim, fora o italiano que teve muitas, não desistências, mas muitas coisas que eu fui deixando de lado, eu falei, não, vou continuar, são 3 anos só, agora não tem como, vou continuar. Aí, segundo ano, me apaixonei. Que bacana. Me apaixonei pela... Até uma lição para alguém que está num curso universitário, detesta o primeiro ano, espera mais um pouco, vai que, né? Vai que, exatamente. Deixa amadurecer um pouquinho, que às vezes vale a pena. E foi assim, fiz meu primeiro estágio. No fim, Guararema não... como era um curso dado, eu entendo hoje perfeitamente isso, na época talvez eu não entendia. Um curso dado em Guararema, como que a prefeitura poderia dar o estágio? Ficaria uma coisa meio antiética, podemos dizer. Sim. E o objetivo a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Bom, e agora como que eu vou estagiar? Bem, uma amiga minha querida me apresentou a sua irmã, o nome dela é Mônica, a Mônica me apresentou a irmã dela, Márcia, que era diretora da rede municipal de Suzano. Então eu fui fazer meu estágio em Suzano. E aí pedi licença lá para o Jodola, para tirar uns dias para descontar nas minhas férias, para poder fazer o estágio. Sim. E nesse estágio
eu ia para Suzano todo dia para poder fazer. Então era bem cansativo. E Suzano tinha 3 períodos de aula, de manhã, à tarde e até de noitezinha, para suprir a demanda. E nesse meio tempo eu fazia um pouco menos do período da manhã, que era das 7 às 11, né? Porque eu chegava um pouquinho mais tarde e saía de lá mais de 5 horas da tarde. Então foi bem, bem exaustivo durante uma semana. Assinou meu estágio, falei, estou pronta, mas também apaixonada pela área. Sim. E aí eu cheguei no escritório na segunda-feira, eu pensei, respirei, olhei minha mesa, computador, tudo aquilo que eu sempre amei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu descobri uma outra alternativa na minha vida, que era a sala de aula. E aí fui muito incentivada pelo pessoal de Suzano e eu falei, bom, é isso agora é terminar a faculdade, né? Terminei e fiz o concurso da prefeitura e passei aqui de Guararema. Isso e passei, foi final de 2009, final de 2009. E aí passei e finalzinho de 2009 também teve o concurso da Prefeitura Municipal de Jacareí. Fiz, passei também. Falei, nossa, a faculdade é super boa, né? Tá arrasando, hein? Tô arrasando, tava me sentindo. Sei lá, tava me sentindo meio Einstein naquela época. Não, tava meio genial, né? Uhum. Falei, nossa, passei em 2 concursos, nem acredito. Agora é esperar ser chamada. Ai, Guararema vai me chamar. E nada, né? Aí Guararema era um cadastro reserva. Aí eu falei, ai, bom, vamos esperar, né? O que tiver que ser, será. Eu sempre pensei muito nisso. Que o que está no seu destino vai acontecer. É só você esperar. Você quer muito? Tudo aquilo que a gente quer muito, o universo vai te trazer. Às vezes não da forma que a gente quer, mas vai te trazer. Eu sou bem consciente disso. E relaxa agora, espera, você já está agora formada, né? Já concluiu sua graduação, o jeito é esperar. E fui chamada pela Prefeitura de Jacareí primeiro, onde eu fiquei 1 ano e meio lá, também com muita gratidão, me ensinaram muitas coisas, aprendi bastante. E aí, depois de 1 ano e meio, Guararema me chamou. E nesse meio tempo, entre Guararema, antes de Guararema me chamar, já trabalhava em Jacareí, trabalhei 3 anos no Objetivo, lá com a Marilda. A Marilda me deu a oportunidade, na época era do Oswaldo, né, o Objetivo. Sim. E também me deu a oportunidade de começar. Então eu falo, começos, né, os jovens aí que estão ouvindo, a gente não vai começar lá em cima, né? Não dá para começar do pódio, a gente começa do chão. Então, eu comecei lá no Objetivo, trocando fralda de verdade, abrindo lancheira, levando no banheiro, porque eu acredito que toda profissão, você tem que saber começo, meio, e quando você chegar no fim, você vai ter a tua bagagem do fim, né? Não pode ser assim, tudo rápido, tudo para ontem. E aprendi muito com os profissionais todos, com muitas professoras que me ensinaram, na rede que eu estou, muitas colaboraram para ser o que eu sou hoje. Dentro do Objetivo, os professores de lá, os professores de Jacareí, os professores aqui de Guararema, minha gratidão, meu apreço por cada um que pôde colaborar um pouquinho comigo. Não vou citar nomes, porque são muitos, Sim. né? No decorrer desses 10 anos agora que eu sou professora, né? Fez esse ano, 2019, eu comecei lá em 2009. Então, esse é o meu 11º ano letivo, para valer, né? E aí, eu terminei a faculdade, fiz pós em educação infantil. Foi uma pós muito agradável e que me colocou realmente onde eu gostaria de estar. As crianças minha paixão, são minha paixão. Eu não me vejo dando aula para outra faixa etária, mas isso também cansa. E aí, vamos buscar outros sonhos, né? Sim. Esse sonho estava realizado, vamos buscar outros. E para fechar com chave de ouro, só quero que você fale como é que foi o desfecho da novela do Italiano. E qual a importância que você vê na língua, aprender uma língua estrangeira, no sentido de enriquecimento pessoal, cultural. Qual que é a importância disso? Então,
aí buscar novos sonhos. Mas aí eu tinha aquele sonho guardadinho, Dos 8 né? anos de idade. Desde os 8 anos de idade. Então pensa que o meu sonho demorou 40 anos para se realizar, basicamente. Sim. E aí eu comecei a fazer o curso com uma professora particular em Mogi. Ela é uma graça de pessoa, ela é uma senhora já da idade da minha mãe. E aí eu entrei com tudo mesmo, fui com tudo, como se diz. Não podia, não pensava em outra coisa. Era só aquilo, foquei de verdade. E foi a primeira vez, eu comecei, não deu certo de novo. Uma professora de Jacareí maravilhosa também. E aí falei, bom, agora vamos ver o que eu faço. Fui pra Itália, gente, sem saber nada. Ma que... Fui pra Itália sem saber nada. Sabia buongiorno, grazie, buonasera, per favore. Essas coisas que eu sabia. E assim eu cheguei na Itália e fiz um curso, né, que se chama Escola Toscana, em Firenze, que é a minha paixão, uma cidade que me agrada muito. E foi lá que eu comecei a estudar. Depois foi a Paula, essa de Mogi, que me incentivou bastante. E fui buscando, e busco até hoje. Leio muito, canto, vejo a RAI, que é a televisão italiana. E o que contribui uma segunda língua? Bem, hoje eu falo fluente italiano, sou professora, né? Pelo menos tento ser, né, José? Não, uma excelente professora, estou aqui para dar testemunho disso, gente. Né, gosto bastante, o que eu posso ajudar, o que eu não sei eu também falo, a gente não sabe tudo, porque não é como a nossa língua mãe, né? A nossa língua mãe, a gente tem um domínio, por mais que a gente estude, mas assim, abre muitas possibilidades, abre não é as portas, abre você entrar num outro universo, conhecer outras pessoas. Então, quando eu fui para essa escola em particular, é muito lindo você estar numa escola onde queremos aprender uma língua em comum, que era o italiano, e eu falando português, e a outra falava inglês, e a outra era alemã, então falava alemão. Então, eram várias nacionalidades em busca de uma outra língua comum e que deu possibilidade de eu estar conversando com essas pessoas. Só isso é fantástico, a parte de comunicação. Então, te abre esse leque da nossa vida para conhecer outras realidades, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. É fantástico, né? Você poder se expressar em outro idioma e você poder ouvir uma música e saber aquilo que você está ouvindo. Sim. Assistir um programa em outra língua, você fala, nossa, não é que eu entendo tudo mesmo agora? É fantástico. Então, depois você retoma, você vai escutar aquela tanto cara daquela música e você vai falar, nossa, que música linda. E você vê que passou 40 anos e a sensação era a mesma, né? Sim. Então, você parar, agora eu sei, e você parar, não no corredor, né, mas na sala da sua casa, sentada no sofá, e colocar aquela música para você ouvir, você fala, nossa, hoje eu sei o que diz, e eu consegui realizar. Então, para todo mundo que tem um sonho, vai em busca dele. Sim. É isso que eu tenho que terminar minha fala, vai em busca que a gente chega lá. Então, para quem quer ter aula de italiano, simplesmente precisa tirar sangue, entra em contato com a Cibele, tá, gente? Se quiser tirar sangue, se quiser também um repertório musical infantil, né? Contabilidade também, Contabilidade, imposto de renda, né? Na época. Tem uma estrada boa aí. Uma estrada que valeu a pena. Tudo aquilo que eu trilhei até hoje valeu muito a pena. Sou grata a todos que me ajudaram até aqui. E grata a esse meu aluno, também me ensina bastante, né, com a filosofia dele, nas nossas aulas de italiano, eu aprendo bastante também. Quem que é esse cara? Será que ele entrou no programa? Não tô vendo aqui quem que ele esse cara é o José, um rapaz, assim, nota 10, gente. 10. Opa, muito obrigado, fico muito grato com o elogio. E, bom, você na sua fala, você foi bem enfática na questão da importância dos pais na nossa vida, né? Queria aproveitar esse espaço para agradecer também aos meus pais que completaram 31 anos de casados, foi ontem, e hoje é aniversário da minha mãe.
pessoas muito importantes na minha vida, por quem eu sou muito grato, e todo trabalho que eu faço hoje seria impossível sem a presença deles na minha vida. E apesar de, por enquanto, ainda estar sendo um aluno meio relapso de italiano, seria buon compleanno. Tem que fazer lição, né, gente? Não dá pra, né? Tem que ler, fazer lição. Então, se me lembra, é compleanno. É il compleanno della tua mamma. Auguri, tantissimi auguri per lei, che sia molto felice. No? E hoje também, ó, já ia falar em italiano, hein? Porque depois embala. Hoje também é aniversário de casamento dos meus pais. Opa, quantos anos? 56 anos, gente. Nossa, aí sim. Não é? Uma vida rumo às bodas de platina. Boa. Uma vida muito boa, muito companheiro. Sou muito feliz pela vida que a gente teve a oportunidade de compartilhar juntos, né? Sim. Né? Eu tô com 54, eu compartilho bastante desses 56 com eles. E são felizes. E isso é fantástico na vida da gente, poder ter pais tão amorosos e juntos até hoje. Isso é, sei lá, tudo. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito gostoso. Viu? E tá convidado para voltar mais vezes. Eu deixo uma provocação também aqui, porque eu já convidei acho que umas 3 ou 4 mulheres e estão meio acanhadas, estão com vergonha. Gente, não pode precisa. Vir, gente. Eu tinha assim uma reserva com o microfone, mas deu tudo certo, né? Tô assim com a garganta um pouco seca, né? Um pouco do nervoso, mas passa e dá tudo certo no fim. Então fica uma provocação para mais mulheres para serem entrevistadas aqui no Espertos como Serpentes. Fechado? As mulheres têm que ir, ó. Nós somos poderosíssimas, gente. A gente tem que ir pra frente sempre. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.